Coragem para enfrentar os desafios. Deus, quando reposiciona a história, ele muda toda uma situação. Nós estamos aqui no análise de poder, contexto e consequência. Eu quero começar hoje com uma pergunta muito simples para você. Mas não responda em voz alta, tá? Responda dentro do seu coração. Você já teve a sensação de que Deus ficou em silêncio na sua história há algum tempo? Aquele momento em que você ora e parece até que o céu está em silêncio. Você planeja e os caminhos mudam, as coisas não dão certo e você acredita, mas as circunstâncias apontam em outra direção. E então nasce dentro da gente uma pergunta muito silenciosa. Deus ainda está aqui? Tem algo de errado comigo? Eu fiz algo de errado que não agradou ao coração de Deus? Deus ainda está conduzindo a minha história? Talvez você já tenha até feito algumas dessas perguntas, mas talvez em um momento de perda. Talvez quando algo que você esperava muito simplesmente não aconteceu e veio a desilusão, você ficou triste, né? Talvez quando a vida tomou um rumo que você não planejou, talvez algo que você tenha colocado muito foco não tenha dado certo. E é exatamente nesse momento, nesse tipo de momento que começa a história que vamos olhar hoje, que eu vou trazer para você hoje. Uma história que começa com crise, uma história que começa com perda, mas termina revelando algo profundo sobre Deus. E para entender essa história, nós vamos olhar através de três lentes, três pilares que organizam qualquer leitura da realidade: a análise do poder, o contexto e a consequência. Quando você entende essas três coisas, você começa a enxergar aquilo que antes parecia uma confusão. E agora eu inicio com você o contexto. O livro de Ruth começa assim. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Esse versículo carrega muito significado. A Bíblia está dizendo que essa história aconteceu na época dos juízes. Antes de Israel ter reis, era um período muito instável, um período de ciclos espirituais. O povo se afastava de Deus, entrava em crise, depois reclamava, depois Deus levantava um libertador e o ciclo recomeçava. O próprio livro de Juízes explica esse tempo com uma forte frase que está em Juízes capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E esse é o contexto. Ausência de direção, ausência de liderança, ausência de alinhamento espiritual. E quando uma sociedade entra em desordem espiritual, as consequências, elas demoram, mas elas aparecem. Uma delas foi registrada logo no início da história. Houve fome na terra. E essa fome atingiu uma cidade chamada Belém, um lugar geográfico em Israel. E aqui existe algo profundamente simbólico. Belém significa casa do pão. Agora imagine isso. A cidade chamada Casa do Pão estava sem pão. Às vezes as crises começam exatamente nos lugares que pareciam mais seguros. E nessa crise uma família aparece bem no meio. E nesse cenário que aparece essa família, o marido se chama Elimeleque, a esposa se chama Noemi
e eles têm 2 filhos, Malom e Quileon. Era uma família comum, gente tentando sobreviver ao momento, mas quando a fome aperta, Elimeleque toma uma decisão e ele decide sair de Belém. E ir para Moabe, um território geográfico fora de Israel, era a decisão mais assertiva para Elimeleque. Porém, lá havia um outro povo, uma outra cultura, um outro ambiente espiritual. Era como se fosse recomeçar a vida. E aqui surge uma reflexão muito importante. Às vezes Deus permite que uma crise mude a nossa posição geográfica, porque alguns capítulos da nossa história só aparecem quando nós saímos do lugar onde sempre estivemos. Agora precisamos olhar para o que está acontecendo por trás dessa história. Toda história humana envolve forças em movimento. Existe o poder das circunstâncias, existe o poder das decisões humanas e existe o poder invisível da providência de Deus. Quando essa família chega em Moabe, parece que a vida começa a se reorganizar. Os filhos começam a crescer e, consequentemente, eles se casam. Uma das mulheres se chama Orfa e a outra se chama Ruth. Mas então acontece algo totalmente inesperado. Elimeleque, o patriarca da família, morre. Agora, Noemi é uma viúva em uma terra estrangeira. Mas ela ainda tem os seus filhos e ainda existe uma esperança. Só que algum tempo depois, Malom morre e depois Quileon também morre. Agora imagine a casa como ficou, apenas com aquelas 3 mulheres, sem marido, sem filho e naquela época sem proteção. No mundo antigo, isso significava vulnerabilidade extrema. A imagem e a presença do homem sempre foi necessária. É possível até imaginar que naquele momento Noemi tenha pensado algo que muitas pessoas pensam hoje. Talvez ela tenha pensado: Deus me esqueceu. O Senhor, que eu tanto rogo, me esqueceu. Mas aqui entra uma verdade profunda. Quando nós olhamos apenas para um momento, nós não enxergamos o movimento completo da história. E esse movimento completo da história está fora do domínio das nossas mãos. Algum tempo depois, Noemi ouve uma notícia. A fome tinha acabado em Belém. Então ela decide voltar. Ruth e Orfa caminham com ela, mas no meio do caminho Noemi para e fala algo muito sério. Eu imagino que elas andaram muito tempo, mas durante esse tempo que ela andou, ela pensou, refletiu e ela diz: voltem para suas famílias, reconstruam as suas vidas. E era lógico, totalmente lógico o que ela estava dizendo naquele momento, era totalmente racional. E ali acontece uma decisão que muda tudo. Orfa, realmente, ela volta, mas Ruth, ela fica. Ruth fica com sua sogra. Ruth responde com uma declaração que atravessou séculos. Lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: não insista para que eu te deixe e deixe de te seguir. Para onde você for, eu irei. Aonde você ficar, eu ficarei. O seu povo será o meu povo, e seu Deus será o meu Deus. Essa frase muda o rumo da história. Ruth não tinha nenhuma garantia. Ruth tinha apenas a segurança. Ruth tinha apenas uma convicção. Deus estava naquele caminho. E elas estavam em rumo a Jerusalém. Quando chegam rumo a Belém. Quando chegam em Belém,
as pessoas olham para Noemi e perguntam: essa não é Noemi? Mas ela responde algo muito forte, que está em Ruth, capítulo 1, versículo 20. Não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi significava agradável, Mara significava amargura. Ela estava dizendo: a minha história virou dor. Perdi meu marido, perdi meus filhos e agora eu estou amargurada. Continuando caminhando, continuando vivendo, mas por dentro a esperança mudou. Mas enquanto Noemi estava ou achava que Deus tinha abandonado a sua história, Deus estava trabalhando em seu favor. Ruth começa a trabalhar recolhendo espigas nos campos. Ela trabalhava de trabalho de sobrevivência. E um dia ela entra em um campo. Esse campo pertencia a um homem chamado Boaz. Boaz, ele percebe Ruth, observa a sua fidelidade, observa o seu caráter, observa a sua postura e começa a protegê-la. Depois de um tempo, Boaz se casa com Ruth. Eles têm um filho chamado Obed. Obed tem um filho chamado Jessé e Jessé tem um filho chamado Davi. O rei Davi. Da descendência de Davi nasce o Salvador, Jesus Cristo. Enquanto Noemi dizia: a minha vida virou a amargura, Deus estava preparando uma redenção. Enquanto parecia que tudo tinha acabado, Deus estava escrevendo um novo capítulo mais importante naquela história. Se você lê em Isaías capítulo 49, versículo 16, diz a seguinte situação: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Você não está apenas na memória de Deus, você está marcado nele, seu nome está escrito na palma, na mão do teu Salvador, do teu Criador. Então escute isso agora, você é filho de um Deus vivo e Deus não esqueceu os seus filhos. Às vezes as crises, elas vêm para nos quebrar, elas vêm para nos frustrar, mas às vezes a perseguição, elas nos cansam, mas muitas vezes essas coisas estão preparando algo maior pela parte de Deus. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz o seguinte: sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu encerro aqui dizendo o seguinte: Noemi achava que a sua história tinha terminado, mas terminou segurando um neto nos braços. E aquele neto estava na linhagem do Messias. Se hoje parece capítulo de dor na sua vida, isso não significa que é o final, porque quando Deus escreve a história, o final sempre é surpreendente. Levante a sua cabeça, respire, continue caminhando, porque o Deus que escreveu a história de Ruth ainda escreve grandes histórias hoje. E talvez a próxima história que ele esteja escrevendo seja a sua. Então creia, leia a Bíblia, continue na meditação dessa palavra, ore para que Deus continue escrevendo a tua história. Eu sou Eliton Muniz, aqui estamos no Ponto Cego da Fé. Até o próximo capítulo.